Passageiro desrespeita Ronaldinho Gaúcho durante um voo na primeira classe, mas quando descobre quem ele é, fica arrependido e surpreende a todos. O avião decolava suavemente de Paris rumo ao Rio de Janeiro. No silêncio confortável da primeira classe, um passageiro de terno impecável ajeitava os óculos enquanto olhava com desdém para o homem sentado ao seu lado. O jovem usava uma roupa simples, boné baixado e fones de ouvido. Parecia um típico turista que conseguiu, por sorte ou engano, um assento entre os mais luxuosos. O executivo bufou, claramente incomodado. É por isso que a primeira classe não é mais como antes. Qualquer um pode entrar. Murmurou em voz baixa, mas alta o suficiente para ser ouvido. O jovem ao lado sequer tirou os fones para responder, limitando-se a um sorriso discreto e educado. Adiante, pela falta de reação, o homem tentou provocar ainda mais. Espero que você saiba que aqui é um espaço exclusivo para quem tem classe e dinheiro de verdade. Esses lugares não são baratos, disse com um tom de superioridade. Enquanto isso, a comissária passou oferecendo bebidas, mas foi recebida com um comentário ácido do executivo. Certifique-se de que ele saiba onde está. A mulher olhou para o jovem, depois para o homem, visivelmente desconfortável. Sem perder a paciência, o rapaz aceitou um refrigerante e voltou a ouvir sua música. Sua atitude calma apenas aumentava o desprezo do executivo, que parecia cada vez mais irritado. O restante da cabine começava a notar a tensão entre os dois. Alguns passageiros lançavam olhares curiosos tentando entender o que estava acontecendo. O clima prometia esquentar, mas o jovem, aparentemente indiferente, continuava tranquilo. Ninguém, nem mesmo o executivo, poderia imaginar quem realmente era aquele homem simples, uma descoberta que mudaria completamente o rumo daquela viagem. Enquanto o avião cruzava as nuvens, o ambiente da primeira classe refletia o luxo que poucos podiam experimentar. Assentos espaçosos, champanhe sendo servidos sem restrições e um silêncio interrompido apenas pelo som discreto de conversas. Era o tipo de lugar onde tentação e status social eram quase obrigatórios. O executivo, um homem nos seus 50 anos, dono de uma postura rígida e arrogante, analisava tudo à sua volta como se fosse o dono do ambiente. Ele estava acostumado a ser tratado como alguém especial, e qualquer um que parecesse fora desse padrão o incomodava profundamente. Do outro lado, o jovem parecia um contraste gritante. Usava roupas simples, uma camiseta preta básica, jeans e tênis esportivos. O boné tampava parcialmente o rosto e os fones de ouvido o isolavam do barulho ao redor. Ele não carregava o mesmo ar de superioridade, mas havia algo em sua postura descontraída que o destacava, mesmo sem querer. O executivo não conseguiu segurar a língua. Se eu quisesse viajar com gente que não sabe o que é elegância, teria pego a classe econômica. Sua voz foi clara o suficiente para que alguns passageiros ao redor ouvissem. A comissária, uma jovem profissional visivelmente experiente, percebeu o desconforto e tentou contornar a situação. Posso ajudar com alguma coisa, senhor? Zrenia perguntou ao executivo. Ele apenas balançou a cabeça enquanto lançava mais um olhar de reprovação ao jovem. O clima ficava mais pesado a cada minuto. Mesmo assim, o rapaz parecia alheio, absorto em suas músicas e com um leve sorriso no rosto. Em sua mente, era apenas mais um voo. Nada que merecesse grandes preocupações. 2 assentos à frente, uma família começava a cochichar enquanto olhava para o jovem. A mãe parecia reconhecer algo, apontando discretamente para ele. Eu tenho certeza de que já vi aquele rapaz antes, sussurrou ao marido. Ele deu de ombros, dizendo que era apenas mais um passageiro. A tensão crescia, mas o jovem permanecia calmo. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, seria reconhecido, e então a situação mudaria drasticamente. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e já deixe seu like. Assim você não perde nenhum vídeo.
e fale pra gente de qual cidade você está assistindo a este vídeo nos comentários. O voo seguia tranquilo, mas na primeira classe o clima estava longe de ser agradável. O executivo, incomodado com a presença do jovem ao seu lado, continuava a lançar olhares de reprovação e a fazer comentários passivo-agressivos, certo de que estava lidando com alguém que não deveria estar ali. Espero que você saiba que aqui o serviço é personalizado. Se não souber como aproveitar, é um desperdício, disse o homem, fingindo estar falando para si mesmo, mas claramente direcionado ao jovem. Pela primeira vez, o rapaz tirou um dos fones de ouvido e virou o rosto. Desculpa, falou comigo? Component Placement perguntou sem alterar o tom de voz. O executivo riu sarcástico. Acho que falei. Não acha que deveria estar mais bem vestido para um lugar como este? Talvez as pessoas te confundam com a equipe de manutenção. O jovem, ainda calmo, respondeu com um leve sorriso. Não sabia que havia um código de vestimenta para relaxar em um voo. Sem esperar pela reação do outro, voltou a colocar os fones. A resposta tranquila apenas inflamou a irritação do executivo, que parecia disposto a provocar mais. Ele se inclinou para a frente e chamou a atenção de outros passageiros. Não é curioso, em lugares assim, hoje em dia qualquer um pode entrar. Devem estar distribuindo descontos. Alguns passageiros riram discretamente, enquanto outros olhavam desconfortáveis. Mas a comissária, que já acompanhava a situação, decidiu intervir. Senhor, posso lhe trazer outra taça de champanhe? Talvez precise relaxar um pouco, sugeriu, tentando aliviar a tensão. Não, obrigado, respondeu o executivo friamente. Ele olhou de volta para o jovem. Sabe, garoto, eu trabalhei a vida inteira para conseguir estar aqui. E você, hein? Papai pagou sua passagem? Foi nesse momento que o jovem decidiu encarar o homem. Ele tirou os fones, colocou-os cuidadosamente no colo e respirou fundo. O senhor parece muito interessado na minha vida. Por quê? Component Placement. O tom calmo, mas firme, surpreendeu o executivo. Só estou curioso para entender como funciona essa geração. Tudo fácil, sem esforço. Antes que o jovem pudesse responder, outra voz veio de um passageiro mais à frente. Você realmente não sabe quem ele é, não é? O executivo franziu a testa. Deveria? Zrenia perguntou. O passageiro, claramente empolgado, virou-se completamente no assento. Esse cara aí é o Ronaldinho Gaúcho. O silêncio tomou conta da primeira classe. Alguns passageiros, que ainda não tinham notado, começaram a olhar o jovem com espanto, enquanto outros já pegavam seus celulares discretamente, confirmando a identidade do craque brasileiro. O executivo olhou incrédulo. Ele examinou o jovem novamente como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Ronaldinho, sem perder o sorriso, respondeu. Acho que o senhor acabou de descobrir que nem tudo se compra com esforço. Algumas coisas a gente conquista jogando bola. O embaraço no rosto do homem era evidente. Ele tentou articular alguma resposta, mas as palavras não saíam. O silêncio constrangedor na primeira classe durou apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade para o executivo. Ele estava visivelmente desconfortável, tentando processar o fato de que havia insultado um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. Enquanto isso, Ronaldinho continuava sereno, observando a reação ao seu redor. Não pode ser, murmurou o executivo meio para si mesmo, enquanto pegava o celular para confirmar. Ao pesquisar rapidamente o nome de Ronaldinho, seu rosto ficou vermelho como um tomate. A imagem inconfundível do jogador sorrindo, vestindo a camisa da seleção brasileira, brilhava na tela do dispositivo. Alguns passageiros começaram a cochichar e rir discretamente, enquanto outros aproveitavam para puxar o celular e tirar fotos, tentando registrar a cena. É ele mesmo! Zrenia exclamou um senhor mais velho em um assento próximo, rindo da situação. A tensão aumentava à medida que o executivo tentava salvar sua reputação. Eu não sabia, disse com a voz visivelmente trêmula.
Você está muito diferente das fotos. O boné, o jeito simples. Ronaldinho inclinou a cabeça como se estivesse analisando o homem. Simples? É engraçado ouvir isso de alguém tão preocupado com as aparências. Não sabia que roupa definia o valor de uma pessoa. Respondeu ainda com um tom calmo, mas firme. As palavras de Ronaldinho foram como uma bofetada silenciosa, e a primeira classe inteira parecia atenta à cena, esperando o desfecho. O executivo começou a se justificar. Olha, eu realmente não quis ofender. Eu só não esperava encontrar alguém como você aqui, desse jeito. Talvez tenha sido um mal-entendido. Um mal-entendido? Zrenia repetiu Ronaldinho cruzando os braços. O senhor me julgou só pela aparência, e sinceramente não é a primeira vez que isso acontece comigo. Mas o engraçado é que o senhor só mudou de tom depois que descobriu quem eu sou. Antes disso, eu era só mais um garoto sem classe, certo? A acusação direta fez o executivo engolir em seco. Ele tentou mudar de assunto, mas Ronaldinho não terminou. Dinheiro e status não compram respeito. A gente constrói isso. Por fim, o executivo abaixou a cabeça, sem coragem de olhar para o jogador. Ele apenas murmurou um pedido de desculpas. Desculpe mesmo, Ronaldinho. Eu não sabia. O voo seguiu tranquilo pelo restante do trajeto. Mas a primeira classe jamais esqueceria aquele momento em que um simples encontro de olhares e palavras mudaram toda a dinâmica de uma viagem. À medida que o voo seguia, o ambiente na primeira classe permaneceu em um silêncio desconfortável. O executivo, visivelmente embaraçado, continuava com a cabeça abaixada, tentando processar o que havia acontecido. Os passageiros ao seu redor, que haviam testemunhado a troca de palavras, agora refletiam sobre a situação. Alguns começaram a conversar entre si, observando o comportamento calmo de Ronaldinho Gaúcho, que apesar do desrespeito inicial, não havia revidado com rancor. Sua serenidade se tornara uma lição de humildade para todos ali presentes. Ronaldinho, por sua vez, voltou a relaxar em seu assento, sorrindo de leve como sempre fez. Ele sabia que a maior vitória não era ter corrigido o homem arrogante, mas ter mostrado que não era a aparência ou o status social que determinavam o valor de alguém, mas a forma como se tratava os outros e a integridade que carregava. Naquele voo, ele não era apenas um jogador famoso. Era alguém que, por meio de sua atitude, inspirava a reflexão sobre o respeito, a humildade e a verdadeira classe. O executivo, embora ainda constrangido, começou a refletir. Ele percebeu que havia sido movido por uma visão superficial, julgando alguém por seu modo de vestir e aparência, sem considerar o que realmente importava. Sua atitude diante de Ronaldinho e o modo como o tratou haviam sido motivados pelo ego e pela ilusão de superioridade. Agora, ele entendia que a verdadeira classe não vinha de um terno caro ou de um assento em primeira classe, mas de como as pessoas se comportam com respeito e empatia. Ele também se deu conta de que, ao agir como agiu, não estava apenas julgando Ronaldinho, mas a todos ao seu redor. E assim, o voo chegou ao Rio de Janeiro, mas a lição perdurou. Quando o avião tocou o solo, o executivo levantou-se e, com um pouco de hesitação, se aproximou de Ronaldinho. Eu só queria pedir desculpas novamente, disse ele, agora com uma sinceridade que antes não demonstrava. Ronaldinho olhou para ele com um sorriso gentil e acenou com a cabeça. Sem problemas, meu amigo. A vida é assim, a gente aprende. O importante é saber refletir e mudar. Todos nós temos o poder de ser melhores. Enquanto o executivo seguia para o portão de saída, ele não apenas deixou para trás a vergonha, mas também uma renovada perspectiva sobre o que realmente importa. No fundo, ele sabia que, se pudesse levar algo daquela viagem consigo, seria a lembrança de que, por mais que tentemos nos apegar ao que é valioso aos olhos da sociedade, o verdadeiro valor está no coração e na forma como nos relacionamos com os outros. E aí, pessoal, se você curtiu essa história
e quer ver mais conteúdos incríveis como esse, não perde tempo. Se inscreva agora no meu canal do YouTube e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos muitas histórias, lições de vida e momentos inesquecíveis esperando por você. E claro, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Aproveite e comente de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vem cada um de vocês. Não perca, te espero lá.